Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 6. Efésios, capítulo 4, de 1 a 6. Tema da nossa exposição, chamados para ser um. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, gratos nós somos pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, falando conosco sobre algo tão comum às nossas vidas, que é a comunhão, que é a vida em sociedade. Pedimos a Ti, Senhor, nos ensine nesta noite sobre como devemos viver em comunhão com os nossos irmãos. Fala aos nossos corações, encha-nos com Teu Santo Espírito para que compreendamos a Sagrada Escritura. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Somos chamados para ser um. E falar de comunhão é sempre algo que, ao mesmo tempo, é fácil, é simples. É o tipo de ensino que você não terá a menor dificuldade de entender. É fácil, na teoria, compreender tudo o que o apóstolo Paulo está falando. Talvez pela simples leitura do texto você já tenha entendido o assunto que será tratado, a forma como nós devemos amar e conviver uns com os outros. E eu tenho plena certeza que não haverá muita novidade no que diz respeito a conhecimentos teóricos do texto. Comunhão, na teoria, não é difícil. Comunhão na prática é muito difícil. Mansidão, longanimidade, suportar, se esforçar pela comunhão, tudo isso é fácil entender. E nós até sabemos o que fazer. Mas como é difícil viver com outras pessoas, como é difícil cumprir aquilo que está aqui no texto. Então, ouça este sermão, por mais que talvez sem tanta novidade teórica, mas com o coração aberto para ser exortado pelo Senhor, e ore desde já: Senhor, me ajuda a fazer na prática aquilo que eu já sei que o pastor vai falar. Me ajude a viver na prática aquilo que está muito claro aqui na teoria. Me ajude a entender com o coração da mesma ou com a mesma facilidade com a qual eu já entendi esse texto com os olhos e com a mente. A comunhão dos santos é algo que tem sido desprezado em nossos dias. Alguns até acreditam que não é necessário congregar, estar em uma igreja. E a comunhão dos santos é um dos princípios da fé apostólica. Quando nós recitamos o credo apostólico, nós falamos: creio na comunhão dos santos, creio na vida eterna. Algo que é, então, basilar, básico, naquilo que é a essência da fé cristã. A crença no Pai, no Filho, no Espírito, a crença na salvação por meio de Cristo Jesus, a crença na ressurreição dos mortos, a crença na comunhão dos santos, tudo isso é muito fácil de entender e muito básico. Mas, infelizmente, nós desprezamos algo que está tão enraizado naquilo que deveria ser a nossa fé. E quais são os motivos disso acontecer? Eu destaco 4 aqui. Primeiro, essa é uma característica da nossa era. Na pós-modernidade, nós somos ensinados a viver isolados. Uma característica do homem pós-moderno é a do isolamento. Fruto das decepções que este homem teve com um passado recente. Quando este homem pensou em viver em sociedade e fazer alianças e acordos, isso foi destruído com 2 grandes guerras que envolveram o mundo inteiro e provaram para o homem que talvez a vida em comunidade não seja algo tão simples assim. Este homem, então, tão frustrado com esta ideia do todo,
Escolheu na pós-modernidade ser apenas um indivíduo isolado dos demais. Observe, por exemplo, a forma como nós ensinamos às nossas crianças. Olha, quando você estiver sozinho, não fale com estranho. Qualquer pessoa que chegar perto de você, diferente de você, dá um jeito de sair, não deixa ninguém se aproximar. Nós somos ensinados assim. E eu não estou dizendo que isso é errado, este ensino. Afinal de contas, também isto é fruto e reflexo da maldade dos nossos dias. Justamente nesses dias, estamos discutindo a questão da pedofilia. O que nos leva justamente a isso, ensinar a nossa criança, olha, agora não dá mais para confiar em ninguém. O que num passado recente não era assim. Nós confiávamos nos nossos vizinhos e deixávamos nossos filhos brincando na rua, falando, olha, eu acredito que o meu vizinho vai cuidar do meu filho tal qual cuida bem do filho dele. Havia esta relação de confiança. Hoje em dia isso não existe nem mais com parentes. De você olhar e falar, olha, vou confiar na casa do tio, na casa do avô, às vezes até mesmo na casa do pai biológico, com medo de que coisas terríveis aconteçam. Então, nós chegamos aí à nossa segunda justificativa do porquê temos tanta dificuldade de ter comunhão, as muitas decepções. Nós estamos tão decepcionados, mas tão decepcionados com a humanidade, que temos medo dela, nos afastamos. Preferimos então não compartilhar absolutamente nada, viver o máximo sozinho, talvez com um ciclo mínimo de pessoas muito próximas, a quem nós vamos confiar os nossos segredos, com quem nós vamos compartilhar nossas alegrias e tristezas, e isso basta. Talvez um relacionamento muito superficial com aquelas pessoas do trabalho, mais superficial ainda com aquelas pessoas da igreja, com as quais eu só preciso ver uma vez na semana. Decepcionados não só com a humanidade lá fora, mas decepcionados também com aquilo que se vê dentro das igrejas. É só ver, por exemplo, a forma como os cristãos se tratam nas redes sociais. As redes sociais mostram corações extremamente violentos e deselegantes com próprios irmãos em Cristo. Brigando, ofendendo, xingando. Fazendo tudo aquilo que talvez o Cristo do qual nós cristãos defendemos, talvez não. Tudo aquilo que certamente o Cristo do qual nós defendemos não faria. Tratando sem menor respeito. E isso vai nos decepcionando. Ah, pastor, já sofri tanto. Já ouvi cada coisa dentro da igreja. Já fui tão humilhado, já fui tão insultado, já fui tão desrespeitado, que hoje eu prefiro não ter relacionamento com ninguém. Talvez essa seja a situação de alguns que estão aqui. Pastor, depois de tudo que eu vi lá, deixa eu chegar aqui, ficar no meu cantinho, quietinho. Não quero cargo de nada, não quero compromisso com ninguém. Quero, na hora que acabar o culto, entrar no meu carro e ir embora. Porque de tudo que eu já sofri, ouvi e vi na igreja, não quero mais ter comunhão. E nem mais acredito que isso seja possível entre os cristãos. Olha que triste esta realidade dos nossos dias. Terceiro motivo que eu destaco aqui, que tem nos feito perder a comunhão entre os cristãos, é o medo da confrontação. Ah, pastor, porque se eu começar a conviver demais com as pessoas vão ver os meus pecados. E elas vão começar a confrontar, a meter o bedelho na minha vida e eu não vou gostar. Então eu prefiro chegar, entrar, sair, prefiro que ninguém me conheça, prefiro que ninguém vá na minha casa, porque assim eu consigo viver os meus pecados sem que ninguém se intrometa na minha vida. Sem que ninguém dê palpite no meu casamento, na forma como eu crio os meus filhos, na forma como eu me comporto nas redes sociais. Aliás, pastor, se o senhor não me fizer nenhuma visita, eu agradeço. O nosso mundo mudou. E, infelizmente, esta tem sido uma das formas como as pessoas têm reagido a todas essas mudanças. Mas, é claro, o motivo maior de tudo isso, e o último que destaco aqui, é a falta de amor. Uma realidade que Jesus havia anunciado. Nos últimos dias, o amor vai se esfriar. E que sociedade triste essa em que nós vivemos, onde o amor ao próximo tem sido deixado de lado. Onde em qualquer assunto a ser discutido, não há o mínimo de amor demonstrado por quase ninguém, em quase nenhum ponto de vista. Tem faltado o amor. Mas ainda assim a comunhão é algo bíblico.
Por mais que você esteja talvez decepcionado, triste, pensando, olha, eu quero viver sozinho com os meus filhos, com meu esposo e pronto, e acabou, e não quero mais saber de nada nem de ninguém, eu quero te dizer que a comunhão é algo que a Bíblia nos ensina e nos estimula. É uma realidade da criação. Quando o Senhor olha para Adão e Eva e fala, multipliquem, enchem a terra, vivam em sociedade. É uma realidade do período da lei, quando o Senhor separa os lugares para santos ajuntamentos. Ajuntamento este citado no texto que lemos na liturgia do nosso culto, do Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Saiam então das suas tribos, se reúnam em Jerusalém e no meio do caminho cantem este louvor, relembrem esta verdade, que é bom e agradável vivermos unidos. É uma realidade também no Novo Testamento. Como nós estamos lendo aqui. O pedido do apóstolo Paulo. Vamos viver um só povo, um só corpo, uma só família. Vamos deixar de lado toda e qualquer barreira que nos divide, porque essas barreiras já foram destruídas por Cristo Jesus. É uma realidade da eternidade, porque Apocalipse 19:1 nos mostra que no fechamento de todas as coisas, o povo de Deus estará unido, cantando e adorando a chegada do seu Rei. A comunhão, irmãos, é uma realidade bíblica, mas é também para nós uma necessidade. E veja o que nos diz o texto de Hebreus, capítulo 10, versos 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos. Quanto mais vedes que o dia se aproxima. Gosto muito desse trecho, consideremos uns aos outros. Sabe o que isso significa? Estou vivendo um momento muito feliz da minha vida. Eu considero chamar meus irmãos para participar deste momento. Estou passando uma dificuldade muito grande. Mas eu considero os meus irmãos para me ajudar, para me socorrer, para me consolar. É considerar na lista daquelas pessoas que podem estar ao meu lado os meus irmãos em Cristo. E o que o autor de Hebreus está falando é o seguinte, olha, considerem-se. E na medida que vocês veem que o dia se aproxima, ou seja, na medida que a situação vai ficando cada vez mais triste, mais terrível, considerem-se ainda mais. Uma realidade que nos veio aqui ano passado foi um pedido de alguns irmãos para que neste ano agora de 2020 nós façamos as celebrações de fim de ano juntos aqui na igreja. Celebremos o nascimento de Cristo, celebremos a chegada do novo ano, em culto de gratidão, numa ceia reunido com os irmãos. E o motivo triste, em alguma medida, para esse pedido, é porque não há ambiente para algumas famílias, com os seus familiares, de estarem juntos em festas assim. A afirmação é o seguinte, pastor, não dá. Chega lá, é muita bebida, é só conversa imoral. Chega lá, pastor, quando reúne, é meu tio, é meu irmão, são meus pais, mas não dá. Não há comunhão, porque logo começa o funk, logo começam aqueles palavrões, aquela imoralidade, qualquer roda que você chega para conversar, é só conversa que não produz absolutamente nada. Pastor, a gente precisa reunir aqui com os nossos irmãos para celebrar algo tão especial como o nascimento de Cristo de uma forma edificante, a trazer para nós a comunhão e a edificação e nos fazer lembrar desta bênção do Deus se encarnando. Essa é a ideia de nos considerar à medida que o dia se aproxima. E é uma verdade. Se a sua família ainda não chegou a esse ponto, louvado seja Deus, que bom. Para muitos, infelizmente, já não há ambiente saudável. A convivência já se tornou tão difícil porque estão tão distantes da luz da Escritura que a treva não se dá mais com a luz de jeito nenhum. Então, nesses momentos, a gente precisa se considerar. E esta é uma realidade dos últimos dias. Princípios morais vão ser abandonados, irmãos, dia após dia. Por isso, essa convivência entre luz e trevas vai ser cada vez mais difícil. Por isso que, então, o texto nos orienta. É melhor a gente começar a se considerar. É melhor eu começar a olhar para os meus irmãos em Cristo e vê-los talvez como a minha única família. Porque à medida que se aproxima o fim, tudo aquilo que está ligado à Escritura
será tido como algo do qual as pessoas vão querer se afastar. Este vai ser o movimento do mundo que nos espera. Este será o movimento do mundo em que os nossos filhos vão conviver. As pessoas que vão odiar se relacionar com aqueles que defendem os princípios da Escritura. E essa talvez já seja uma verdade que você vive. Talvez dentro da sua família, talvez no seu ambiente de trabalho. Os professores que aqui estão sabem disso. Defenda os valores e os princípios cristãos dentro de um colégio público. Aqueles que trabalham em áreas da saúde, defendam os princípios e os valores cristãos. E cada vez mais isso será evidente, ao ponto de que talvez tenhamos que considerar os nossos irmãos mais e mais, ao ponto de serem os únicos que teremos para conversar, para se alegrar, para festejar. Bom será se nós conseguirmos evangelizar, proclamar o evangelho para esses que estão em trevas, para que eles façam parte da luz e o ambiente onde nós estivermos ficar mais leve, mais iluminado pela presença de Cristo. Mas esta não é a expectativa que devemos ter. Quando os dias se aproximarem, a maldade será tanta que aqueles que pregarem a palavra de Deus aos que ouvem será como coceira aos ouvidos. O texto, então, começa mostrando para nós que somos chamados para sermos um. Observe o verso 1 do capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Aqui nesse texto, nesse verso, está o tema da nossa mensagem, chamados para ser um. E o texto começa com a expressão rogo-vos, pois. É um pedido diante de todo um assunto que foi tratado, pois é isso. O que Paulo está dizendo é o seguinte: diante daquilo que nós temos conversado, eu peço algo para vocês. E o que ele vai pedir? Que vocês vivam em comunhão. Mas o que Paulo vem conversando? É só nós olharmos então os trechos anteriores. No capítulo 2, a partir do verso 11, o apóstolo Paulo fala sobre esta unidade que há no povo de Deus, que deve haver entre judeus e gentios. Cristo morreu para que vocês, judeus e gentios, fossem um só povo. Depois o apóstolo segue no início do capítulo 3 falando que o chamado dele era um chamado justamente para isso, para anunciar às nações que todos agora estavam convidados para participar desta família do Senhor, é o chamado aos gentios. Após, o texto vai nos mostrar que Paulo ora para que nós sejamos habitação de Cristo e conheçamos do seu amor. E como nós conhecemos do amor de Deus? Por meio da Escritura, por meio de uma vida de devoção a Ele, por meio de um relacionamento com Ele. Então, diante de um relacionamento, diante do que Ele vem falando sobre o relacionamento entre os cristãos e sobre o nosso relacionamento com Deus, o que Ele pede a nós? Que nós vivamos em comunhão. Então, associe a ideia de que, para nós compreendermos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que foi aquilo que ele pediu para que o Senhor nos permitisse viver e conhecer, ele coloca que isto vai resultar em crentes que vão amar e conviver bem juntos. Isso tem a ver, então, com a coerência da vida cristã. Por isso que é colocado para nós a afirmação que andeis de modo digno da vocação do qual fostes chamados. Vocês são cristãos, vocês foram chamados então pelo Senhor Jesus, então aprendam a viver em comunhão. Isso significa viver de modo digno ao chamado de vocês. O Senhor Jesus fala disso para os seus discípulos na última noite, no último jantar, registrado lá em João capítulo 13. Vocês serão reconhecidos como os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. É assim que vocês serão identificados como os meus discípulos. É assim que vocês serão reconhecidos como aqueles que me amam, aqueles que me seguem. Como nós lemos em 1 João capítulo 4. Se nós conhecemos a Deus, nós amamos o nosso próximo. O modo digno de viver este evangelho é considerando as pessoas, é amando as pessoas, é vivendo em comunhão. Por isso nós somos chamados para ser um. E temos aqui o exemplo do apóstolo Paulo, porque ele se apresenta como sendo o prisioneiro no Senhor.
Nós entendemos essa expressão ao ler 2 Timóteo capítulo 2, versos 9 e 10. Nessa segunda carta, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra não está algemada, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também estes obtenham a salvação. O próprio exemplo do apóstolo nos leva a pensar no modo como nós estamos vivendo. Ele fala, é coerente àqueles que entenderam o amor de Deus, que eles vivam de modo digno desse entendimento, amando e comungando entre si. E este é o exemplo que eu, Paulo, estou dando a vocês. Porque eu estou aqui preso, em algemas, por amor aos eleitos, para que o evangelho chegasse até eles. Porque não há maior demonstração de amor por alguém do que esta, de dizer a ele, Cristo te ama e você precisa de Jesus, e apresentar o evangelho a este. Este é o amor que nós precisamos levar lá fora. E o apóstolo Paulo coloca isso, eu estou amando vocês ao ponto de sofrer as algemas, se necessário for, para que os eleitos sejam salvos. Então nós chegamos às divisões do nosso sermão. Como que a gente consegue viver esta vida em comunhão? Exercer este nosso chamado para sermos um. O apóstolo Paulo coloca isso de duas maneiras aqui no nosso texto. Primeiro, com esforço. Segundo, com consciência. E os versos 2 e 3 ele vai nos falar deste esforço de modo passivo e de modo ativo. Primeiramente, então, devemos amar com esforços. E o verso nos diz assim, verso 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Primeiro, passivamente, a ideia de suportar. Não é fazer nada, é só suportar. Eu gosto muito desse termo porque ele tira de nós qualquer tipo de ilusão sobre a comunhão da igreja e dos crentes. Porque ele usa o termo suportar. Por que ele fala isso? Porque é difícil. É difícil demais viver em comunhão. Suportar aponta para algo que me incomoda, mas ainda assim eu vivo com aquilo. E esta é a realidade na convivência de qualquer ser humano. É difícil conviver com os pecados de outra pessoa. Com os nossos a gente sabe lidar muito bem. Os nossos a gente erra, a gente peca. E gosta tanto deles que até os estimula. Mas com o pecado do outro, nós tendemos a ser muito carinhosos com a forma de tratar os nossos erros. E bem duros em relação aos erros dos outros. Suportar o erro do outro, como é difícil. Os defeitos, as falhas, como é difícil. A gente não quer fazer isso. Passivamente, então, o texto nos mostra a necessidade de empenharmos em esforços para suportar uns aos outros. E três coisas são colocadas aqui sobre este suportar. Suporte com humildade. A ideia de humildade aqui é olhar o outro sendo superior a mim. É olhar o outro não como sendo eu o juiz na vida dele, mas como sendo eu responsável para servi-lo. Cumpre a mim servir o meu irmão, ajudando, aconselhando, orando por ele, falando da palavra de Deus, tendo paciência com ele. Pensemos aqui então de forma pedagógica, porque esta é a proposta, nós somos chamados para fazer discípulos. E eu observo muitos professores lá na escola, cuidando das crianças, e explicando e repetindo as mesmas lições, várias e várias e várias vezes, para que eles entendam. Essa semana eu tive a oportunidade de aprender, de acompanhar uma aula do Jardim 1. E vi a professora ensinando as vogais. E ela falava, mostrava com a boca o som do A. E repetia aquilo diversas vezes. Eu estava ficando irritado. E vai, abre a boca. Ah, e repete com a criança, e repete. E aí mostra o desenho, e vai de novo. Essa é a ideia. De humildemente se ver como alguém que vai ensinar. Estou aqui para isso.
para suportar as dificuldades, as limitações e ensinar. E ensinar. E compartilhar dos dons que Deus me deu com aqueles que precisam mais do que eu. É a humildade de ver os seus próprios erros. Calma, eu também tive aquela idade. Eu também passei por esta fase. Alguém também precisou pegar na minha mão para mostrar como faziam as coisas. E eu também errei várias e várias e várias vezes. O problema é que a gente não tem humildade, nem para ver os nossos pecados, nem para compreender a nossa condição de servos daqueles que precisam ser orientados por nós. O texto fala também de suportar com mansidão. E a palavra mansidão aqui no texto original traz o sentido de suavidade, cordialidade, educação. Irmãos, a gente é muito violento com as palavras. A gente por vezes fala as verdades, mas fala sem nenhuma mansidão, sem nenhuma suavidade. Isso entristece ao Senhor. Eu tenho que suportar e ainda ser manso, suave ao dizer qualquer coisa. Observe mais uma vez a ideia das redes sociais. Falta muita suavidade. É muita agressividade. É muito xingamento. Se tirasse o monitor e a pessoa pudesse entrar ali, um pegava no pescoço do outro. Falta, às vezes, suavidade nas nossas conversas. Às vezes queremos expor o nosso ponto de vista sobre as coisas, mas falamos gritando, ofendendo, apontando. Não conseguimos falar de forma mansa, suave, até mesmo educado com alguém. Olha, a gente discorda, mas permita-me dizer como eu penso. Falta-nos esta suavidade, esta mansidão no tratar com as pessoas. E o que diz o texto? Amem, suportando humildemente com mansidão, com suavidade, com longanimidade. A terceira forma. Longanimidade é posto no texto, significa o seguinte: meu pavio tem que ser bem longo. Mas a gente também não é assim. Ah, pastor, eu suporto. Suporta quanto, irmão? Ah, pastor, suporta até a segunda vez. Ah, fez de novo, aí eu já não aguento mais. Você não aguenta mais o quê, irmão? Não, pastor, não aguento mais não. Já foi a segunda vez que a pessoa fez isso. Acabou a amizade, acabou o relacionamento, não somos mais irmãos em Cristo. Nos falta isso. Nos falta ter esse pavio mais longo. E aí a gente vê isso na prática, no dia a dia da igreja. Porque estamos falando dessa comunhão entre irmãos em Cristo. O pessoal briga por causa de ensaio do louvor. Porque era às 9, chegou às 9h15. O pessoal briga e discute porque um queria lanche de metro, outro queria salgado. O pessoal briga e discute porque queria o bolo, um queria de morango, outro queria de chocolate. Na programação das crianças, isso já é motivo para briga, para discussão. Briga por conta da cor da parede da igreja, briga por conta da iluminação da igreja, briga por conta... Falta em nós um pavio mais longo para suportarmos. Não estamos falando de ser indiferente ao pecado, mas de entender pelo que nós estamos lutando. É fácil perceber isso, por exemplo, num relacionamento mais íntimo da vida conjugal, casal acabando o casamento, discutindo um com o outro porque uma toalha ficou molhada em cima da cama, porque uma pasta de dente ficou destampada, porque um copo que era para estar na pia está lá no rack. E fecha o tempo, ofende, xinga a mãe. E quebra as coisas e taca no chão, porque o pavio é curto demais, estoura, e aí você chega lá para aconselhar irmãos. Estou aqui, o pastor chegou. O que está acontecendo? Meu Deus! Quem matou o quê? Quem adulterou contra quem? Não, pastor, é que eu não aguento mais. O que você não aguenta mais? Não aguento mais a roupa jogada na casa, pastor. Quero acabar. Faz 5 meses que eu estou falando a mesma coisa. Irmãos, nosso pavio tem que ser mais longo. Nós temos que suportar com mansidão, com humildade. Ele vai aprender o caminho do cesto. Ele vai aprender onde fica a pia. Suporte isso. Vai chegar lá. É uma questão de treino.
Tudo bem, você aprendeu aos 7 anos lá na sua casa, com a sua mãe. Ele tem 30, ele vai conseguir, ele vai chegar lá. Ele vai aprender o caminho das coisas. Vai dar certo. O João, meu filho, já está aprendendo. Ele quer o Danone dele, ele já vai, já abre a geladeira. Não sabe nem falar, só aponta para o Danone e fala, quer. Espero que ele aprenda onde vai ficar o copo depois que ele tomar o Danone. E deixe no lugar. Mas vai aprender. Precisamos suportar, irmãos, ter o pavio mais longo. O texto segue agora nos mostra que não apenas passivamente suportando em amor, mas também ativamente trabalhando para produzir a paz. Esforçando-vos diligentemente, ou seja, com muita atenção, com muito cuidado, com muita dedicação, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aí sim, é o trabalho que eu vou ter que fazer para causar a paz onde quer que eu esteja, onde quer que Deus tenha me colocado. Significa que em muitos momentos eu vou ter que ir e colocar fim na discussão, eu vou ter que ter a prontidão para pedir perdão, eu vou ter que ter a disposição e tem que começar em mim, para causar a paz entre o ambiente, para ver o que pode ser feito, para que nós vivamos melhor. A figura do pastor, às vezes, dentro da igreja é de um pacificador. Está lá todo mundo brigando, mas calma, por que está brigando? Vamos lá, vamos ver o que dá para a gente fazer aqui. Ah, porque não tem carona, tá bom, irmãos, então vamos lá, eu dou essa carona então. Não, pastor, porque a discussão aqui, um quer tal coisa, outro quer outra, mas aqui tem uma diferença de R$50. Então tá bom, irmãos, vamos parar a briga, é só isso. Então tá, vamos. Deixa então que essa diferença a gente paga, não tem problema. É o que o apóstolo Paulo fez na relação entre Onésimo e Filemão. Filemão, você não está querendo receber Onésimo? Fala aí quanto que ele está devendo para você, qual foi o dano que ele te causou. Ativamente eu vou trabalhar para preservar o vínculo na paz entre vocês. Qual é a dívida? Põe no meu nome e recebe ele como se fosse a mim. Pode pôr na minha conta, não tem problema. Quando eu passar aí, quando a gente se encontrar, a gente acerta. Mas recebe Onésimo, porque agora ele é seu irmão em Cristo. Nós temos que trabalhar pela paz. Na hora que chega uma fofoca na gente, vira e para, interrompe a conversa. Fala, irmão, não vamos fazer essa fofoca não. Vamos sentar, vamos conversar. Está chateado? Então chama lá, vamos tomar um café. Pode ser na minha casa, eu pago. Mas vamos se acertar. O problema é que a gente também não trabalha pela paz. A gente dá corda. Cria então grupos, facções, divisões dentro da igreja. Porque nós não suportamos, nós não amamos, nós não somos humildes e ainda quando temos a oportunidade de causar a paz, a gente não causa. Dá mais lenha na fogueira, mais confusão para a coisa desandar. Vamos nos esforçar diligentemente para preservar a unidade. Diz o texto na unidade de espírito. Por que isso? Porque é o Espírito Santo que está no coração de todos nós. Há uma unidade, por pior que ele seja ou ela seja, há algo nele e nela, semelhante ao que há em você. A ação do Espírito Santo. E é desta unidade agora que nós falaremos. É necessário, então, para a comunhão, para exercermos esse chamado de sermos um, esforço, segundo agora, consciência. Consciência de que nós somos um corpo, consciência de que nós somos um povo, consciência de que nós somos uma família. Vejamos isso no texto. Primeiramente, precisamos ter consciência de que nós somos um só corpo. Verso de número 4, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Em que consiste o ser humano? Corpo e alma. Ou corpo e espírito. Não um pensamento de tricotomia, corpo, alma e espírito. Isso não é bíblico. O ser humano é composto de corpo e alma, e ambos funcionam como uma única unidade. Isso forma um ser. Corpo e alma. E é nesse sentido, apontando para aquilo que nós somos, que o texto fala. Vocês são um só corpo. O corpo de quem? O corpo de Cristo. Efésios 1, 22 nos fala disso. E pôs todas as coisas debaixo de seus pés, e para ser ele o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A igreja, então, é o corpo de Cristo. A igreja, então, é este corpo formado por vários membros. Assim nós somos. Por isso, então, a expressão aqui, um corpo, um espírito. E isso é o que forma a unidade da coisa. Quem é o Jonatas? Corpo e alma.
um único ser. Uma realidade tão necessária que no dia que o corpo morre, a alma vai aguardar até a ressurreição do corpo para continuar a vida. Uma realidade tão necessária que na eternidade, corpo e alma se juntam novamente para viver. Porque isso é o que forma o Jonatas. E o que forma o corpo de Cristo são os membros e a ação do Espírito por meio deles. E nós somos apresentados assim, como um só corpo. Também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. O que nos faz ser um só corpo? A nossa fé em Cristo Jesus. A esperança de que em breve estaremos com Ele. Agora pense comigo. Por que nós precisamos ter isso na nossa consciência? Você vai ficar machucando o seu corpo? Claro que não. Mas nós somos um só corpo. Mas é mais sério do que machucar a si mesmo. Você tem coragem de machucar o corpo de Cristo? De ofender o corpo de Cristo? De humilhar o corpo de Cristo? De maltratar o corpo de Cristo? É isso que nós fazemos quando ofendemos os membros deste corpo. É desta consciência que Paulo está nos chamando para ter. Nós somos um. Quando eu estou apontando o dedo, cutucando, ofendendo, e talvez até indo às vias de fato de bater em alguém, brigar com alguém, meu irmão em Cristo, eu estou ferindo ao corpo de Cristo. Porque nós somos membros deste corpo, do qual Cristo foi colocado pelo Pai como sendo Ele o cabeça. Então, quando você ofende ao seu irmão, você ofende ao próprio Cristo, porque Ele é membro do corpo de Cristo. Quando você fala mal do seu irmão, faz fofoca do seu irmão, você está fazendo isso contra o corpo de Cristo. Precisamos ter isso na nossa consciência. Quando alguém chegar para falar mal, maledicência, fofoca, não posso fazer isso, é o corpo de Cristo. Quando eu estiver muito irritado, muito triste, muito bravo, alguma coisa, que algo aconteceu que me ofenda muito, eu tenho que parar e lembrar, é o corpo de Cristo. Não posso revidar, não posso fazer o mal, não posso agredir, não posso ir lá na rede social e acabar com a pessoa, com a moral dela. Não, é o corpo de Cristo. Somos um só corpo. O texto segue e diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Essas expressões apontam para a realidade de que nós somos um só povo. Porque o povo tem um líder. Todo povo tem. E esse nosso líder é o Senhor. O Senhor. Um só. Quem é? Cristo Jesus. Estamos debaixo do senhorio de Cristo, debaixo do governo de Cristo, debaixo da autoridade de Cristo. Somos um só povo porque temos uma identidade, a nossa identidade de fé. Todos cristãos creem na existência de um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Creem na Escritura como sendo sua única regra de fé e prática. Creem que são pecadores e que o único meio de salvação é Cristo Jesus. Creem que Jesus Cristo é Filho de Deus, é o próprio Deus, veio a este mundo, pagou o preço do nosso pecado, morrendo na cruz do Calvário em nosso lugar, ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. Creem que nós ressuscitaremos no último dia, para a glória eterna. Todos nós cremos nestes princípios básicos da fé cristã. E essa é a nossa identidade como povo. Como povo também nós temos uma marca, o batismo. E aqui vale esclarecer então, por que na igreja presbiteriana nós não batizamos novamente pessoas que vieram de outras denominações genuinamente cristãs. Outras denominações que são identificadas pelo mesmo Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que professam da mesma fé, ou seja, têm a mesma identidade que a nossa fé, essa que nós acabamos de descrever, e que já foram marcadas pelo batismo, não há necessidade de fazê-lo novamente. É a igreja do Senhor. Por que não aceitamos o batismo, e falo batismo agora entre aspas, do catolicismo romano? Porque não é o senhorio de Cristo. Não é uma só fé, como é a nossa fé. Não comungamos e não participamos dos princípios e dos conceitos de fé deles. É diferente, estranho, avesso e contrário ao que nós cremos. Por isso, então, não reconhecemos que houve o batismo, que houve a marca. É como se nós imaginássemos na entrada de um país,
o documento de identificação. Vamos pensar aqui, talvez, na nossa habilitação. Minha habilitação vale em todo o território nacional. Cheguei lá no outro país, minha habilitação não vale. Porque a minha habilitação é uma marca para o meu país. Assim é a ideia da nossa fé em relação ao batismo. Qual é a sua identificação? É o senhorio absoluto de Cristo? É a fé nele, tão somente nele, e a crença na salvação tão somente por meio dele? É. Ok, então nós comungamos da mesma identidade. Então a sua identidade é válida aqui também. Você já foi batizado lá já, então seja muito bem-vindo. O texto segue. E nos mostra que também somos uma só família. Porque temos no verso 6 o mesmo Pai, que é o Pai de todos, que é sobre todos, porque exerce a autoridade de Pai sobre todos, porque age no meio de todos e está em todos. Pensando na aplicação, tanto do ponto anterior, a ideia de sermos um povo, como agora na ideia de sermos uma família, ninguém luta contra os de dentro de casa. Pense num contexto de guerra, você vai lutar contra aqueles que são patrícios seus? Claro que não. Estão do mesmo lado. São parte do mesmo povo. Não vamos brigar entre si. Somos o povo de Deus. Haverá entre nós amor, respeito, luta, mas para que vivamos juntos, esforços para que vivamos bem. Quando pensamos então na ideia de uma mesma família, onde Deus é o Pai, o nosso empenho, o nosso trabalho é para viver de modo harmonioso dentro do lar. Que pai se alegra em ver os seus filhos brigando, se batendo, se ofendendo? Nenhum. Então, nessa ideia de que somos uma só família, o respeito entre nós deve existir tal qual o temos com os nossos irmãos de sangue. E às vezes o temos principalmente em consideração aos nossos pais. Não é incomum vermos famílias que no momento em que o pai e a mãe morrem, os filhos ou não se falam ou terminam de brigar de vez, porque o que os ligava? A figura do pai e da mãe. Então, o pai e a mãe estão vivos, então eu vou suportando você aqui, vou tendo paciência, me empenho ainda para estar junto. Ah, mas o pai e a mãe morreu, então acabou. Olha, segue seu rumo. Já viu família assim? É uma realidade. Agora o nosso Deus e Pai, Ele não morre. Ele está lá, agindo em todos, sobre todos. Olha a força dessa expressão de que Ele está sobre todos, lidera a todos, e de que Ele age por meio de todos. Sabe aquela pessoa que você tem dificuldade de relacionamento com ela dentro da igreja? Deus age por meio da vida dela. Por mais que você não goste dessa ideia. Mas Deus também está nela. O DNA do Pai está nela. Por isso ela tem parte com você na mesma mesa, do mesmo corpo, do mesmo pão, do mesmo cálice. E por isso que a relação de respeito deve seguir, deve continuar. Nós precisamos ter isso na consciência para conseguir viver a vida cristã. As maiores brigas que às vezes existem dentro da igreja são entre pessoas da liderança. Pessoas crentes. Pessoas que você olha e fala, puxa, mas dois grandes líderes, ou grandes líderes da igreja brigando, discutindo entre si. E isso é normal acontecer porque o diabo não vai criar discórdia com quem não faz nada. Ele vai querer criar discórdia, confusão e briga e bagunça entre quem está trabalhando. E algumas situações chamam a atenção do pastor da igreja em alguns momentos. Meu irmão, a pessoa é crente igual você. Mas a tendência nossa é quando alguém discorda da gente, nós temos como filho do diabo. Ah, não, isso aí não é crente não, pastor. Ah, pastor, com essa pessoa não me relaciono, não convivo, não quero saber, não trabalho junto. Irmão, é o mesmo Pai.
Se esse Deus age por meio da sua vida, louvado seja Deus, saiba que Ele também age por meio da vida daquela outra pessoa. Porque é o mesmo Pai. Age em todos os seus filhos e está sobre todos os seus filhos e faz por meio de todos os seus filhos. E se isso não fosse uma realidade, essa dificuldade mesmo entre irmãos em Cristo, Paulo não falaria sobre a necessidade de nos esforçarmos e nos empenharmos para viver em comunhão. O que mostra que sim, mesmo entre pessoas crentes em Cristo Jesus, haverá dificuldades de relacionamento. Agora, irmãos, quero encerrar aplicando a urgente necessidade de vivermos como um só corpo, um só povo, uma só família, nos esforçando para viver em comunhão. Nenhuma igreja cresce se não houver união. Quando nós olhamos o texto de João, capítulo 15, Jesus compara o seu povo à figura da videira. E há uma característica muito interessante na videira. A videira ela não cresce onde não há paz. Ela não dá fruto, não produz onde não há paz. Significa, irmãos, que nós, como povo de Deus, precisamos viver em paz. Porque onde há comunhão, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Igreja onde tem irmão que não fala um com o outro, que não se dá um com o outro, com rivalidade, com divisões, com discórdias, com mágoas, com problemas e ressentimentos do passado. Você pode colocar o melhor pastor, pode ter o melhor sermão, pode ter a melhor banda, pode ter a melhor estrutura, o melhor templo. Essa igreja não vai crescer, porque videira cresce e produz quando há paz. Do contrário, não frutifica. Cristo Jesus nos ensina muito sobre esta comunhão que devemos ter. Já parou para pensar que Ele é o Filho de Deus? E para possibilitar que nós, seus irmãos, porque somos co-irmãos e co-herdeiros de Cristo, para que nós pudéssemos ter comunhão novamente com o Pai, Ele foi lá e pagou o preço. Jesus fez esse papel da pacificação. Observe, por exemplo, o verso 17 do capítulo 2. E vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe e paz também a vós que estavam perto. É como se nós imaginássemos o seguinte: filhos distantes deste pai, que haviam magoado, ofendido com os seus pecados a este pai, mas que haviam já sido eleitos antes da fundação do mundo para serem filhos. Essa era a minha condição e a sua condição. Ofendemos o nosso pai, demos as costas para ele, ficamos de um lado e deixamos eles do outro. Jesus é aquele irmão que vem e fala: "Ô pai, qual é o valor? O que eles fizeram? Qual é o problema? Eles não cumpriram a lei. Pai, eu vou cumprir por eles. Mas tem um preço ainda que tem que ser pago. Pai, eu vou pagar no lugar deles." Cristo veio a este mundo, cumpriu perfeitamente a lei, pagou o preço, evangelizou a paz, nos trouxe de volta para o relacionamento com o Pai, permitiu-nos ter acesso novamente à casa e à família, por meio do sacrifício da cruz. Leia na sua Bíblia, Efésios 2, do verso 13 a 18. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também a vós que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Foi isso que Cristo fez por nós. Na prática, quando nós não valorizamos a comunhão,
Quando nós não valorizamos o nosso irmão, quando nós não cumprimos isso que acabamos de aprender aqui no texto, nos esforçar, nos empenhar para causar a paz, para viver em paz, nós estamos negligenciando o sacrifício de Cristo. Olha a seriedade disso. Por isso que Paulo fala: rogo-vos que vocês vivam de forma condizente com o chamado de vocês, com aquilo que Cristo fez na cruz. Cristo não reuniu a família novamente para que os irmãos ficassem brigando entre si. Seguindo o exemplo de Cristo, que fez a paz, que causou a paz, vivamos também em comunhão com os nossos irmãos.